Vamos lá, pessoal. E aí, como vocês estão? Hoje eu vou falar com vocês sobre algo que eu já queria falar há muito tempo, né? Que é sobre a questão das séries desperdiçadas, algo que eu já estudo há algum tempo. E levar isso para o contexto da hipertrofia muscular, da fisiologia e da frequência de treinamento semanal, certo? E aí eu vou falar para vocês o que é isso, o que são séries desperdiçadas, como isso acontece e quais são os problemas, vamos dizer assim, desse acontecimento que é o desperdício de séries no treinamento de força. Beleza? Antes de eu começar a falar sobre a questão das séries desperdiçadas em si, eu tenho que deixar claro com vocês algumas coisas. Por exemplo, as pessoas, os indivíduos que fazem, né, a musculação, eles já sabem que para potencializar os resultados deles, tá, são necessários fazer múltiplas séries ali naquele treinamento. Por exemplo, o indivíduo ele chega para fazer o agachamento ali, o treino dele é de membros inferiores, ele vai fazer o agachamento. Ele não vai fazer apenas uma série ali naquele agachamento. Ele vai fazer inúmeras, ele vai fazer 2, 3, 4, 5, 6, né? Enfim, ele vai fazer múltiplas séries. Por quê? Porque ele já sabe que fazer inúmeras séries, fazer múltiplas séries, vai potencializar o resultado dele. Então o que eu quero dizer com isso? Que na verdade não precisa tu ser professor de educação física, um personal trainer, um treinador, para saber que realizar múltiplas séries potencializa e maximiza seus resultados. Porém, né, como é que a gente tem que analisar qual é o máximo de séries que a gente tem que fazer? Porque isso aí não é uma coisa infinita. Ah, beleza, eu sei que realizar múltiplas séries vai potencializar meus resultados. Beleza, mas até onde vai isso? Até onde o adicionamento de séries vai potencializar os meus resultados, os resultados dos meus alunos? Então é isso que a gente vai conversar hoje, certo? Qual é o máximo disso? O que é que eu posso fazer? Né? Eu vou analisar aqui um trabalho com vocês para vocês entenderem melhor sobre isso. Beleza? Então, olha só, pessoal. Antes de eu começar a falar da fisiologia, ali por trás das séries desperdiçadas, o que eu quero deixar claro aqui para vocês? Que um exercício qualquer, ele não tem o poder de hipertrofiar um determinado músculo. Como assim, Jean? O agachamento em si, ele não tem o poder de hipertrofiar as coxas sozinho. Então você tem que analisar como é que esse exercício está sendo executado. Como é que esse exercício está sendo realizado. Por exemplo, vamos para um exemplo mais prático. Eu estou fazendo o supino reto com a barra, então eu quero direcionar aquele estímulo ali para o peitoral. Justamente eu estou fazendo o exercício supino reto com a barra. Beleza, mas será que esse volume, tá? Esse volume que você está aplicando, ele está sendo suficiente para gerar uma resposta de estresse fisiológico que vai potencializar ganhos hipertróficos naquele peitoral? Será que essa intensidade que você está realizando, ela vai potencializar resultados hipertróficos para o peitoral? Porque, por exemplo, você pode estar treinando ali com um peso, com uma intensidade de leve a moderada e está realizando as séries ali muito longe da falha concêntrica. Então isso não vai gerar repercussões fisiológicas que potencializem a hipertrofia muscular. Será que essa série em si que você está fazendo, ela está indo pelo menos próximo da falha concêntrica? Porque senão também não vai gerar uma perturbação fisiológica ali naquele músculo que vai potencializar a resposta hipertrófica. Certo? Então, o que eu quero que vocês entendam? Que o exercício, como eu falei, o exercício em si, ele não tem essa capacidade de hipertrofiar um músculo. Você vai ter que entender sobre as variáveis que compõem a carga de treinamento. Dentro dessas variáveis que compõem a carga de treinamento, você tem intensidade, volume, intervalo entre as séries, velocidade de execução do movimento, se a série é ou não até a falha concêntrica, amplitude de movimento, ações musculares, frequência semanal, a escolha dos exercícios em si. Tá? Então, escolher o exercício ele é uma das variáveis, ele não é a única, beleza? Então, olha só, você escolhe o exercício, tá?
Esse exercício você vai aplicar um determinado número de séries. Geralmente esse determinado número de séries ele é ligado, né, ao volume de treinamento, tá? Então você vai realizar um determinado número de séries. Esse determinado número de séries vai elevar a síntese proteica miofibrilar daquele músculo. Por quê? Porque você está direcionando para onde vai o estresse. Então se você faz um exercício para peitoral, o estresse ele vai para o peitoral. E isso pode gerar hipertrofia muscular, não quer dizer que vai. Aí a gente vai ter que analisar algumas coisas. Uma das coisas a gente já até analisou no slide anterior, que foi analisar como é que você está executando esse exercício. Tem uma intensidade correta, tem um volume correto, essa série é ou não até a falha concêntrica? Está indo pelo menos próximo da falha? Então, isso vai fazer ocorrer ou não a hipertrofia muscular. Você consegue atingir a ingestão proteica diária para maximizar a síntese proteica para esse músculo? Porque também não adianta se você não ingere a quantidade de proteína correta. Então, enfim, entre outras coisas, você tem potencial genético individual para maximizar essa hipertrofia. Então, tem outras coisas que a gente vai analisar. Então, o exercício em si, ele direciona para onde vai o estresse. Ele aumenta assim a síntese proteica para aquele músculo, porém, se vai ter ou não hipertrofia muscular já é outra história, tá? Então, olha só, vou trazer esse trabalho aqui para vocês, do professor Felipe Damas, que ele, para a gente introduzir logo a questão das séries desperdiçadas, que é o que eu quero conversar com vocês hoje. Olha só, então, esse trabalho aqui, ele analisa o aumento de síntese proteica após a aplicação do treinamento de força em indivíduos treinados e destreinados, tá? Então, nota que o indivíduo que é o treinado, ele é o bloco preto aqui. Então, nota que o indivíduo treinado, ele tem um pico de aumento de síntese proteica após o treinamento, só que esse pico ele vai caindo, ó, né? Então, olha só, um dia e meio ali após a aplicação daquele protocolo de treinamento, ele já caiu bastante, né? Já o indivíduo destreinado, isso não acontece. Esse pico de aumento de síntese proteica, ele continua alto e depois que vai caindo, beleza? Então o que a gente entende com isso? Que o indivíduo treinado, né, ele pode ser que ele se prevaleça de um aumento de frequência para aquele músculo que você está treinando. Certo? Por quê? Porque você sabe que esse aumento de síntese proteica ele vai cair com o passar dos dias. E aí você vai lá e aplica mais um protocolo de treinamento. Não pode ser que a longo prazo esse indivíduo ele consiga se prevalecer mais desse aumento de frequência semanal, né, de sessões no caso, para aquele músculo que você está treinando, tá? Aí tem aqui o conceito que eu falo aqui de séries desperdiçadas, que é desse trabalho aqui do professor Scott Denkel, tá? Que olha só, vamos lá. O que esse quadro aqui ele explica? Presta atenção. Então olha só. Todo mundo tem um limite anabólico. Então você tem um limite de anabolismo muscular. Todos têm. Isso é individual, tá? Tem uns que tem um limite maior, certo? Que são aqueles caras que são respondedores ao treinamento de força, tá? Mas cada pessoa ela tem um limite anabólico. Então você vai lá, faz a musculação, faz o treinamento de força e a taxa de síntese proteica para aquele músculo ela vai aumentar. Só que ela tem um limite, ok? Ela não é infinita. Você não vai aplicar um protocolo de treinamento e a síntese proteica vai aumentar de maneira infinita. Não, ela tem um limite, ok? E esse limite, como eu falei para vocês, é individual. Certo? Então, o que é séries desperdiçadas? Aqui, ó, wasted sets. Que é séries desperdiçadas? É quando você realiza ali um determinado número de séries e aí você chega no limite, só que aí você começa a adicionar séries. E aí você adiciona séries que ultrapassam o teu limite de aumento de anabolismo proteico. E aí você começa a desperdiçar séries. O que seria esse desperdício de série? O que isso significa? São séries que você realiza que não vão aumentar a síntese proteica. Então são séries que você está fazendo ali que são mesmo que nada, que não vão te causar um melhor resultado, certo? Vamos dizer que o teu limite ali
sejam, por exemplo, 10 séries por sessão. Aí você já fez as 10 séries. Eu estou falando um exemplo prático, tá? Não estou falando que o limite é 10, tá? Por sessão. Mais um exemplo mais prático aqui para vocês entenderem. Então vamos dizer que o teu limite seja 10, você já fez as 10 séries. Se você faz mais 5, ou seja, para totalizar 15, você acabou de desperdiçar 5 séries. Então essas 5 séries que você acabou de fazer não vão te trazer nenhum resultado adicional. Por isso o nome, séries desperdiçadas. São séries que não vão te trazer nenhum resultado a mais. Certo? E aí, eu vou destrinchar o que esse artigo ele nos traz como dados para a gente colocar na nossa prática. Então, esse artigo é um artigo ali de opinião, de discussão ali do autor. O argumento central é que não é só o volume que importa, mas como é que tu distribui esse volume durante a semana, certo? O que seria essa distribuição do volume durante a semana? Então, por exemplo, em vez de você fazer ali 20 séries de uma única sessão, o mais importante aí seria como é que você distribui durante a semana essas 20 séries. Em vez de você fazer em uma única sessão essas 20 séries, você vai lá e aplica essas 20 séries em 2 sessões. Então 10 séries em cada. Então 3 séries, 3 sessões, aí você dilui. Então essa diluição e essa repetição das sessões de treinamento para aquele treinamento do grupo muscular, ela vai fazer você aplicar um pico de síntese proteica em cada sessão ali para aquele determinado músculo. Então, a cada sessão que você faz, você aumenta a síntese proteica para aquele músculo, tá? Se você concentra muito volume em uma única sessão, chega a um ponto em que essas séries adicionais não aumentam a síntese proteica. Foi o que eu acabei de explicar para vocês lá no gráfico, certo? Você adiciona a série e essas séries não vão servir para nada. Elas não vão aumentar a síntese proteica, tá? Daí surge o conceito de USG séries feitas além do ponto de saturação, tá? O autor, né, do trabalho mostra que treinar mais vezes na semana aumenta a síntese proteica, né, mais vezes, resultando em um maior tempo de base ali e talvez um maior crescimento muscular, tá? Isso é uma estratégia, tá, pessoal? Não quer dizer que tem que fazer dessa forma e se você fazer 20, 30 séries por sessão tá errado, não. Beleza? O mais importante aqui é realmente trazer estratégias para o teu arcabouço teórico ali e aplicar na prática, testando sempre, né? Fisiologia, síntese proteica e número de séries. Então, olha só. Resposta de síntese proteica muscular, a cada sessão de treino aumenta a síntese proteica por 24 a 48 horas em indivíduos treinados. Então, isso eu mostrei para vocês aqui, ó, nesse trabalho aqui do professor Felipe Damas, tá? Fazer muitas séries em um único dia não prolonga indefinidamente essa janela de síntese proteica, né? Ou seja, você faz 10 séries, né? Vamos dizer que hoje é uma sessão e você foi treinar peitoral. Você aplicou 10 séries para o peitoral. A síntese proteica ela vai aumentar de 24 horas a 48 horas para aquele peitoral, certo? Só que se tu fazer, por exemplo, 20 séries, tá? Não é porque você fez 20 séries que essa síntese proteica vai ficar aumentada em 5 dias, né? Então seria mais interessante, você que quer fazer 20 séries por semana, diversificar em mais sessões, em 2 sessões, 3 sessões. Então você pega essas 20 séries e divide por 2 sessões ou por 3 sessões. É melhor que você for fazer as 20 séries de maneira total. Entende? Entre outras coisas, por exemplo, você vai fazer 20 séries. Quando você for fazer os últimos exercícios, as últimas séries desse treinamento, desse grupo muscular, você já vai estar cansado, você já vai estar com fadiga acumulada. E aí você tende a treinar com menos intensidade, menos volume, justamente por conta disso. No caso aí, um maior estímulo ali durante as sessões, né, e durante a semana, faz você renovar o estímulo de aumento de síntese proteica, coisa que eu já falei com vocês ainda agora, tá? Então, eu trouxe aqui essa figura, essa imagem. Então, olha só. Até 6 a 10 séries por sessão, isso eleva a síntese proteica para aquele grupo muscular que você está treinando de maneira significativa. Então, isso seria, por exemplo, uma zona ótima de elevação de síntese proteica por sessão de treinamento para o determinado grupo muscular. Se você faz mais que 10, ainda há um ganho, mas não é tão relevante. Agora, se você faz mais que 12 séries por sessão,
você já pode cair em séries desperdiçadas, tá? Eu tô falando que você pode, não tô falando que você vai, ok? Então você pode cair em séries desperdiçadas se você já começa a fazer 12, 15, 20 séries, 25 séries por sessão ali, certo? Coisa que a gente já vem conversando durante essa aula aqui de agora. Então, para resumir, séries desperdiçadas aparecem quando fazem além do necessário. Então, quando você adiciona séries além do seu limite anabólico, igual como a gente viu aqui, ó. Tá? Você tem um limite anabólico, ok? E aí, se você adicionar mais séries, você começa a desperdiçar as séries. E aí, são séries que não vão trazer ganhos adicionais para você, ok? Fisiologia. A síntese proteica miofibrilar tem uma janela fixa de no máximo 48 horas. Não cresce indefinitivamente com mais séries. Então, não é porque você adicionou mais séries que essa síntese proteica ela vai aumentar de maneira infinita. Ok? Então, a diluição do volume de séries na semana parece ser uma estratégia mais relevante e efetiva para ganhos hipertróficos. Ok, pessoal? Então, olha só. Eu vou deixar meu curso aqui na descrição, o meu link do curso de Fisiologia da Hipertrofia Muscular, se você quer aprofundar o conhecimento, certo? É um curso muito mais aprofundado, onde eu explico a fisiologia por trás da hipertrofia muscular, e é um curso de várias horas e ainda está com desconto. Então, estou deixando o link aqui para vocês, e aí vocês podem clicar no link e adquirir com o valor de desconto, ok, pessoal? Qualquer dúvida pode me perguntar aí nos comentários, curte, compartilha aí com os amigos de vocês, beleza? Valeu!